Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de conhecimentos bancários. Hoje essa aula é muito importante, avalio que este assunto aqui, ele vai seguir uma tendência de cobrança, pode ter certeza disso, porque nessa aula nós vamos abordar os serviços, né, produtos e serviços bancários, né, principalmente a parte de serviços, né? A parte de produtos, né? Claro que nós iremos abordar, mas principalmente para a parte de serviços, porque é nesta aula que nós iremos abordar a famosa circular do Banco Central 3919, que trata de 4 tipos de serviços: serviços essenciais, serviços prioritários, serviços especiais e serviços diferenciados. De novo, 4 tipos de serviços essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. Com certeza, tá? Potencial questão de prova. E digo mais, se eu fosse o examinador que fosse elaborar a prova, eu ia mandar uma questão dessa para vocês. Então vem comigo, vamos lá, temos 2 partes dessa aula aqui. Vamos lá, primeiramente, vamos falar aqui para vocês, produtos e serviços bancários, né? Então nós temos produtos de captação bancária, tá? E nós temos aí produtos, né, de captação de aplicação bancária. Produtos de captação bancária, o principal delas, depósitos. Nós temos 3 tipos de contas de depósito. Atenção, nós temos 3 tipos de contas de depósito. Temos depósito à vista, depósito a prazo e depósito poupança. Dada a importância deste assunto, né, depois dessa aula, eu vou gravar mais 3. Uma só sobre depósito à vista, tem que saber isso. Apesar que nós já comentamos que depósitos à vista somente aquelas instituições financeiras monetárias, né, bancárias que podem fazer isso, né, que são os bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos cooperativos e caixas econômicas, né. Depósito a prazo, outra aula específica, e depósitos em poupança. 3 aulas especiais. Produtos de captação, depósito. O que você deve saber? Que esses 3 tipos de depósito é um produto bancário de captação de recursos, né? Letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letra financeira. São alguns produtos de captação de recursos, né? De recursos, ok? Se nós temos aqui, para que é isso? A organização, a ideia central do banco, qualquer, é sempre trabalhar com o dinheiro dos outros. Então, a captação de recursos. E depois, você vai o quê? Aplicar esses recursos, né? E aí, nessa carteira de aplicação de recursos, nós temos aí, operações de crédito para pessoa física e nós vamos ter operações de crédito para pessoa jurídica, né? Dezenas, centenas de questões de concurso nos últimos 20 anos aí que eu posso considerar, que o professor Luiz aí está na labuta de concurso de carreiras bancárias. Eu digo para vocês o seguinte: só o fato de você saber um produto bancário é de pessoa física ou é de pessoa jurídica, você já consegue acertar algumas questões. Produtos para pessoa física: cheque especial, ok? Crédito pessoal, crédito direto ao cliente, crédito consignado e crédito direto ao consumidor, crédito direto ao consumidor com interveniência, né? Neste assunto aqui, né, o professor está no meu programa aqui de aula, eu vou gravar uma aula para vocês sobre crédito direto ao consumidor, né? CDC vai ter uma aula bastante específica sobre isso. Então, esses aqui são produtos de empréstimo e financiamento destinados à pessoa física. Se nós temos pessoa física, nós temos pessoas jurídicas, né? E aqui eu digo para vocês, é o assunto onde que mais é cobrado nas bancas de concurso, né? Hot money, dinheiro quente, bacana, tá? Tem aula específica, Financiamento de capital de giro e capital fixo, tem aula específica, né? Cheque especial, um produto tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Crédito rotativo e contas garantidas, outra aula específica, também destinadas às pessoas jurídicas, né? Antecipação de recebíveis, desconto de duplicata, cheque pré-datado, desconto de fatura de cartão de crédito e vendedor e compror, né?
são o quê? São aí produtos bancários para empréstimos e financiamentos, operações de crédito para pessoa jurídica, né? Ok, né? E aí, professor? E aí, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz aí, que nós temos outros serviços bancários, né? Convênios, correspondentes, internet bank, telemarketing ativo, telemarketing receptivo, cartões magnéticos, débito, crédito, entrega eletrônica, TED, né, DOC, cobrança bancária, boletos, ou seja, são serviços bancários que as instituições executam no dia a dia. Aí eu digo para vocês também, com muita tranquilidade, né, nós estamos passando hoje um momento de redução da taxa de juros, isso aí seguindo uma tendência mundial, né, aliás, está seguindo uma tendência da redução dessa taxa de juros aí aos níveis praticados por países desenvolvidos, 4, 5% ao ano, né? Logo nós iremos chegar a esse patamar de rentabilidade. Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que os bancos aí estão muito ferozes em relação à cobrança desses serviços aqui. Isso que entra outra parte da aula, que é a circular 3919, que nós vamos definir quais são esses serviços, né? Então, vem comigo aqui, vamos continuar. E nós temos aqui também as operações financeiras, né? Operações específicas, operações de leasing, né? Com leasing, a gente já explicou, né? Sociedade de arrendamento mercantil, né? Que é você faz um contrato com a leasing financeiro, tá? Leasing operacional, a gente já explicou isso para vocês, né? Nós temos aí o Corporate Finance, né, que é um serviço aí muito específico, principalmente para os bancos aí de investimentos, né, que trata sobre a fusão, cisão, transformação de grandes corporações. Um serviço também vai ter aula específica, crédito rural, outra operação bancária bastante comum, tem uma aula específica sobre isso, são as operações bancárias, ok? Bacana, vamos lá, primeira parte da aula, né? Banco do Brasil, 6 de Rio, 2010. Os depósitos à vista são os recursos captados pelos clientes, pelos bancos comerciais, que, para facilitar livre movimentação desses recursos, disponibilizam um serviço bancário sem remuneração denominado, né? Ou seja, aqui é um produto bancário, um produto de captação, de depósito. Lembra-se que nós temos 3 tipos de depósito: depósito à vista, o depósito a prazo, e nós temos o depósito em conta corrente, que é o depósito à vista. Então, o que ele quer? Ele quer saber o seguinte, sem remuneração, né? O depósito à vista sem remuneração. É aquele recurso, né? À vista, sem remuneração, captado via conta corrente, né? Puxa vida, professor, estou conseguindo acertar, ok, né? CDB, Certificado de Depósito Bancário, é a prazo, né? Uma captação a prazo, né? Fundo de investimento não faz parte de captação de via depósito, é errado, né? Poupança é outro tipo de captação, que é depósito de poupança, caderneta de poupança, e cartão de crédito é um produto bancário aí. Logo, nós temos o quê? Gabarito letra E, né? Gabarito letra E, gabarito é a letra E, que é a nossa aí alternativa correta, ok? Vamos lá. Agora, quero passar para vocês aqui a segunda parte da aula, muito importante, tá certo? A resolução, tá, do Conselho Monetário Nacional número 39, número 19, né? Resolução 3919, eu já faço uma pequena retificação, tá? Porque no começo da aula eu falei para vocês que era uma circular do Banco Central, errei, tá? Errei, não tenho medo de admitir isso. Trata-se de uma resolução do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, para quem não sabe, é o nosso órgão regulamentador máximo do Sistema Financeiro Nacional. Então, resolução 3919, potencial questão de prova. Vocês não devem brincar com este assunto aqui. Vocês devem, inclusive, no final da aula, você fazer uma leitura detalhada, uma ou 2 leituras detalhadas sobre essa resolução, porque você vai conseguir fechar vários conceitos aqui, e aqui, com certeza, aqui pode estar na sua prova, qualquer concurso. Vamos lá. A ementa dessa resolução altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil. Então, altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação dos serviços, né? Pela prestação dos serviços, né? Essa resolução muito importante, tá? Muito importante. Digo para vocês aí o seguinte, tá? Digo para vocês o seguinte. Como disse anteriormente, tá? A cobrança desses serviços prestados pelos bancos tem aumentado muito, né? Por quê? Porque o banco é uma empresa, uma SA, tem que equilibrar suas contas, não é isso? Então, o que acontece? Como as operações de crédito estão cada vez reduzindo, então está aumentando de forma significativa a cobrança de tarifas, né? A cobrança de tarifas. Vem comigo aqui, tá? Artigo 1º. Quem está obrigado, tá, a obedecer esta resolução 3919? A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, quem está obrigado? Ó, todas as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, qualquer instituição financeira que preste um dos serviços aqui listados, ela vai ter que obedecer essa resolução, tá? Conceituada como tarifa para fins desta resolução. E aí, professor, o que acontece? Como é que é o nome da remuneração efetuada pelos bancos? É taxa? Não, é tarifa. Tá? Tarifa. Professor, o que significa tarifa, então? Tarifa é o que? A cobrança da remuneração da prestação de serviços, né? Então, você pode ter certeza absoluta, tá, que na sua prova, no comando da questão, ou principalmente não é no comando da questão, principalmente em uma das alternativas da questão, se tiver lá a palavra taxa, liga o alerta, que está em tudo para estar errado. O nome correto chama-se tarifa, de acordo com a resolução 3919 do Conselho Monetário Nacional. Tarifa, cobrança de remuneração pela prestação de serviços. O banco é um grande prestador de serviços e vai ser remunerado por essa prestação de serviços através das tarifas. Cara, isso você só aprende aqui na LAC. Ok? Ok, bacana. Fechou. Muito importante o parágrafo 1º. A parte final do artigo 1º, nós temos ainda duas informações importantes que podem ser exploradas na prova. Tá? Ou seja, a cobrança dessa tarifa, né, deve estar prevista no contrato firmado. Ou seja, olha só, o banco só pode cobrar se estiver dentro das cláusulas do contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. Então, olha aí, né? Ou seja, o banco não pode cobrar ao bel prazer, né? Por isso que tudo tem que ter senha, assinatura de lá para cá, porque senão o banco pode sofrer aqui uma penalidade muito grande por parte do Banco Central, que é o órgão fiscalizador. Bacana, muito importante esse artigo 1º. Faço mais uma ressalva para vocês, que é tarifa, não é taxa, né? Parágrafo 1º. Para efeito desta resolução, o que traz o parágrafo 1º? Vai trazer os conceitos. Por exemplo, conceito de cliente. O que é cliente? Vamos lá. Considere-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico. Cara, não esporádico. Olha aí, ó. Ou seja, existe um certo relacionamento com o banco. Esse cara aqui que é o cliente, né? Não esporádico, com a instituição decorrente de contrato de depósitos, de operações de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira, tá? Então, este é o conceito do cliente. Professor, aquele cara que foi lá na agência, né, só para sacar, descontar um cheque, né? O cara que vai descontar um cheque, ele não é considerado que um cliente, porque ele é esporádico, né?
cliente, segundo esse inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º da resolução 3919, diz o seguinte, que ele tem que ter um vínculo, tá? Um vínculo negocial não esporádico. Isso pode ser cobrado em prova, o cara pode colocar isso no comando de uma questão. Preste atenção, né? Segundo conceito importante, cara, o inciso 2 vai definir quais são os serviços que as instituições vão prestar para nós, né? Os serviços prestados a pessoas naturais são classificados como, gente, atenção, serviços essenciais, serviços prioritários, serviços especiais e serviços diferenciados. De novo, essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. Cara, pelo amor de Deus. Eu estou sendo sincero contigo. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo, aquele aluno aí com condições de disputar uma vaga realmente tete a tete, se ele não sabe isso. Quais são os tipos de serviços aí prestados? São 3 classificações, ó. Aliás, 4 classificações: essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. Professor, especiais. Especiais são aqueles que não há cobrança. Essenciais, não há cobrança, entendeu? Você tem que saber quais serviços que o banco não pode cobrar tarefa de vocês, tá? Prioritários, tem um rol mais específico, especiais e diferenciados, ok? Então tá aí para vocês os tipos de serviços, ok? Bacana, olha a importância dessa resolução, cara. Essa resolução aqui muito importante para os seus estudos aí. Vem comigo aqui. Parágrafo 2º. É vedada. Já disse para vocês e vou repetir. Examinador adora 3 coisas. Adora novidade, tá? Adora exceção e adora números. É vedada é o quê? É exceção, né? É vedada a realização de cobranças na forma de tarifas ou de ressarcimento de despesas, né? Ou seja, ó, ressarcimento de despesas. Então, o banco teve uma despesa contigo e ele lança lá na sua conta ressarcimento de despesa. Não pode, é vedado, né? Ó, é vedada a cobrança na forma de tarifas ou ressarcimento de despesa do quê? 2 coisas importantes. Vem comigo aqui. Em contas à ordem do Poder Judiciário para manutenção de depósitos em consignação de pagamento, que trata a lei número tal. O que é isso aqui? São aqueles depósitos judiciais. Então, não pode nenhuma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central cobrar tarifas ou ressarcimento de despesas por esse serviço prestado. 2. Tá? 2. Vem comigo aqui. Do sacado em decorrência da emissão de boletos e faturas de cobrança, carnês ou assemelhados, né? Do sacado, né? Professor, do sacado, né? Aí nós temos aí, né, na aula, que o professor já preparou, inclusive, está no meu roteiro de gravação, que você deve assistir essa aula, porque a gente vai falar de carnês, títulos, boletos, carnês, né? Lá você vai entender que nós temos a figura do sacado e nós temos do cedente. Tá certo? Quem que é o sacado? Só para vocês entenderem, ó, é o cliente da empresa. Ok? E quem que é o cedente? O cedente é a empresa. Então, empresa. Então é o seguinte, a empresa emitiu um carnê para o seu cliente. O banco não pode, né, não pode cobrar nenhuma tarifa e não pode cobrar nenhum ressarcimento de despesa referente aí ao sacado. Cara, isso aqui é importante, cara, muito importante. Então, ó, do sacado, quem que é o sacado? É o cliente da empresa, tá? Eu, empresa, tenho uma conta no banco, né? Então, eu tenho uma conta, o banco é meu prestador de serviço, eu contratei um serviço do banco, né?
em decorrência da emissão de boletos ou faturas de cobranças e carnês assemelhados, né? Ah, professor, esse cara aqui não cai em concurso, professor. Não cai em concurso? É. Olha só, não cai em concurso. Vamos fazer uma questão aí top de linha. BRB, CESP 2010, cargo escriturário. Para o ressarcimento de suas despesas, as instituições financeiras estão autorizadas a cobrar taxas por meio de boletos de cobrança, né? E aí, professor? E aí, é uma questão aí que, com certeza, somente os alunos que estudaram diretamente na fonte vai ter uma compreensão com esse exercício aqui, ó. Para o ressarcimento das despesas. Primeiro, que segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional 3919, não é permitido o banco cobrar o ressarcimento das despesas. Tá? Segundo, pela prestação dos serviços executados, o banco não é autorizado a cobrar taxas, né? Ele é autorizado a tarifas, né? Olha aí, tarifas, né? Então, tarifas, né? Não taxas. Então, está errado, né? E aí, professor, aí eu não vou me contentar, eu quero voltar aqui um pouquinho para vocês, tá? Só para vocês verem como o assunto foi cobrado. Olha aqui, artigo 1º, parágrafo 2º da resolução 3919 do Conselho. É vedada a realização de cobranças na forma de tarifas, o examinador mandou taxa, ou de ressarcimento de despesa. Ele mandou lá ressarcimento de despesa. De quem? Do sacado, ou seja, do cliente, em decorrência da emissão de boletos ou faturas de cobrança, carnês ou assemelhados, né? Ou seja, gabarito super errado esse aí. Super errado, né? Vamos lá. Pronto. Então vamos lá, gente. Isso aqui é importante, hein? Serviços essenciais. Vamos lá, eu quero olhando olho no olho. Quais são os tipos de serviços que as instituições financeiras podem oferecer? 4 tipos. Essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. Bacana, tem que saber isso. O essencial é aquele que não cobra. Todo serviço essencial, o banco não pode cobrar nenhum tipo de tarifa ou ressarcimento de despesa. Artigo 2º, é vedada, é proibido. As instituições mencionadas no artigo 1º, que são instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, a cobrança de tarifas, não existe taxas, pela prestação dos serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a contas de depósito à vista. Esse cara aqui é a sua famosa, conta corrente. E aí, prof, será que o examinador quer saber o que não pode ser cobrado? Com certeza, né? Com certeza. Então, vamos lá. Não pode cobrar do cliente na conta corrente. Primeiro, o fornecimento de cartão com função débito. É de graça? É de graça, aproveita. Fornecimento de cartão na função débito. Tá? 2. Fornecimento da segunda via do referido na linha A. Então, a segunda via do cartão de débito, ele também não pode cobrar. Aí, tem a palavrinha aqui, exceto, né? Examinador adora novidade, adora exceção e adora número, né? Olha aí, exceto, ou seja, nessas situações que eu vou passar para vocês, é permitido. Isso aqui já foi cobrado em várias provas de concurso, exceto, né? Nos casos de pedido de reposição formulados pelo correntistas decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente, né? Ah, professor, eu tenho um cartão, débito, ok, eu não gosto do crédito porque eu não consigo controlar, é muita tentação, comigo tem que ser no débito. Bacana, parabéns. Isso chama-se educação financeira. Isso chama-se educação financeira. Prof, eu sei que o cartão de débito do banco não pode cobrar, agora crédito pode, né? E aí, prof, vem comigo.
Você perdeu o cartão, foi lá, fez o BO, tudo bonitinho, ficou na delegacia 2 horas para fazer esse bendito BO, né, cara? Quem nunca passou por isso, né, cara? Rapaz, é terrível isso, né? Aí você vai todo pomposo lá na agência, né? Ô, gerente, tudo bem? Tá aqui o BO, eu preciso do cartão a segunda via. Ok, ele vai fornecer, só que nesse caso vai ser cobrado para você, viu? Vai ser cobrado isso aí de você. Tá aqui, ó, parágrafo, artigo 2º, inciso 1º, a linha B, vai ser cobrado. Realização de até 4 saques por mês. Então, até 4 saques por mês em guichê de caixa, tá? 4 saques em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou cheque avulso ou em terminal de autoatendimento. Não será cobrado, de novo, realização de até 4 saques por mês em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou cheque avulso ou em terminal de autoatendimento. D. Realização de até 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento ou pela internet. Então, até 2 transferências de recursos por mês na própria instituição, cara, entendeu? De banco para banco, do mesmo banco. Bacana? Tem mais. Vamos pagar esse cara aqui, porque agora a gente vai fazer um exercício para vocês. Vem comigo aqui. Caixa CESP 2014, cargo de técnico bancário ou escriturário. A cobrança de tarifa para a emissão de segunda via de cartões com a função de débito é permitida nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista e decorrentes de motivos não imputáveis à instituição financeira emitente, né? E aí, professor, vamos lá. A cobrança de tarifa para a emissão de segunda via de cartões com a função de débito é permitida. Então, ele está falando que pode se cobrar. É permitida nos casos de pedidos de reposição, né? Professor, como assim pedido de formulação? Perda, roubo, danificação, formulados pelo correntista e decorrente de motivos não imputáveis à instituição financeira. E aí, professor? E aí? Essa questão aqui nós temos aí fundamentação teórica, né? Na resolução do Conselho Monetário Nacional 3919, artigo 2º, a linha B. Olha só, né? É vedada a instituições mencionadas no artigo 1º, que são as instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central, a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários. Vedada a cobrança de tarifas da prestação bancários essenciais. Assim, depósito de conta à vista. B, fornecimento da segunda via de cartão da linha A. A, função débito, exceto, esse exceto que ele pode cobrar, nos casos de pedido de reposição formulados pelos correntistas decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição eminente. Logo, o gabarito supercorreto da questão é correto, né? Essa alternativa está correta. Uma questão muito tranquila, uma questão fácil para aquele aluno que estudou corretamente, né? Para o aluno que estudou corretamente. Gabarito certo, correto esse item, né? Vamos lá, vamos continuar. Gente, essa matéria de conhecimentos bancários, né? É muito complicado para o professor, porque tem muita legislação, a legislação sempre está sendo alterada, né? Eu, professor Luiz, eu sempre fico atento a qualquer alteração aí da minha matéria. E eu digo para vocês, cara, não é fácil o cara pontuar, não, cara. O cara tem que estudar. O cara tem que estudar, porque são coisas aí que somente através do estudo, daquela informação específica, que você consegue acertar as questões. Continuando, nós estamos estudando o quê? Serviços essenciais, que conta corrente que não pode ser cobrado. Letra E. Fornecimento de até 2 extratos por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias por meio de guichê de caixa e ou terminal de autoatendimento. Então, não pode cobrar 2 extratos por mês. F. Realização de consultas mediante a utilização da internet. Olha que coisa interessante. Então, a consulta do seu saldo via internet é quantas vezes você quiser, entendeu? Não pode cobrar por esse serviço, né? G. Fornecimento de extrato que trata o artigo 19, aquele anual, uma vez por ano.
H, compensação de cheques, não pode cobrar. I, fornecimento de até 10 folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas. Ou seja, 10 folhas de cheque, não para todo mundo que tem conta corrente, somente aquelas pessoas que estão habilitadas, estão autorizadas a ter operário com cheque. Não é qualquer um que pode operar com cheque, né? E, finalmente, a prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. Vamos lá. Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, né? No caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. Ok, né? Então, isso aqui é os serviços essenciais para as contas correntes. 2, conta de depósito de poupança. Famosa caderneta de poupança. Vem comigo aqui. Fornecimento de cartão com a função de movimentação, né? Então, tem um cartão lá, né, de movimentação, no caso, somente o famoso débitozinho deles, né? B, fornecimento da segunda via do cartão referido na linha A, exceto nos casos de pedido de reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente, né? Emitente, né? Ou seja, mesma regra da conta corrente. Vamos lá. C, realização de até 2 saques por mês em guichê de caixa ou terminal de autoatendimento, né? D, realização de até 2 transferências por mês para a conta de depósito da mesma titularidade, né? Ok, da mesma titularidade, mudou um pouquinho aqui, né? E, fornecimento de até 2 extratos por mês contendo a movimentação dos últimos 30 dias, né? F, realização de consultas mediante utilização da internet, quantas vezes quiser. G, fornecimento do extrato que está do artigo 19, que é aquele anual. E, finalmente, a prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos e, no caso de contas, cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. Então, está aí para vocês, né? Esses são os serviços considerados essenciais. Esses serviços considerados essenciais é somente os serviços prestados para 2 tipos de produtos bancários. Contas de depósito à vista, que são contas correntes, e contas de caderneta de poupança. Tá? Cara, isso é muito importante, cara. Muito importante isso aí. Serviços prioritários. Tá? Lembrando, são quantos serviços nós temos? 4, essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. Já nos prioritários, vem comigo aqui, a cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização das siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na tabela 1, anexa esta resolução, assim considerados aqueles relacionados a. Então, vem comigo aqui. Então, nós temos aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós temos 4 aqui, ó. 4 blocos, né? 4 blocos, tá? Nós temos 4 blocos. Então, esses blocos aqui, eu vou passar o exercício, depois eu volto aqui, ó. Tá aqui, só para vocês terem uma ideia. A tabela 1. Então, os serviços prioritários, vem comigo aqui, eu volto lá, vou voltar, ó. Os serviços prioritários são os serviços padronizados. Padronizados de acordo com a tabela 1, né? Então, tem aqui, ó, item 1, ó, cadastro, tá? Então, assim, esse aqui vai ser um serviço padronizado, onde todas as instituições, todas as instituições deverão adotar. Por exemplo, cheque administrativo, ó, é um serviço, né? Ó, cheque visado, outro serviço, ó. Exclusão de cadastro de emitente de cheque, o CCF, ó. Tá vendo, ó? Contra-ordem, revogação de cheque, ó. Serviço de cheque, de cartão, de saque, de depósito, de consulta. São todos os serviços, né? E vocês têm a obrigação de quê? Vocês vão ter a obrigação de saber esses serviços aqui. Então, os serviços prioritários são aqueles serviços que serão cobrados, tá?
mas a terminologia por eles aplicados aqui são todas o quê? Padronizadas. A única coisa que não vai ser padronizada, que vai variar de uma instituição para outra, é exatamente o valor das tarifas, né? E aí, professor, isso aqui, a intenção do Conselho Monetário Nacional, sabiamente, né, está de parabéns, é o quê? Para o consumidor comparar o valor dos serviços das tarifas cobradas entre os bancos. Tá aí, né? Bacana, né? Aí. Rapaz, eu me sinto um cara super privilegiado, cara, porque mais de 20 anos que eu sou professor dessa matéria aqui e eu acompanhei toda a evolução desse mercado aqui, cara, né? Lê de novo. Então, serviços prioritários é outro, né? Vamos lá. A cobrança de tarifas de prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na tabela 1, anexa a esta resolução. Assim, considerados aqueles relacionados. Então, nós temos lá um bloco de cobrança, cadastro, outro bloco, conta de depósitos, outro bloco, transferência de recursos, outro bloco, cartão de crédito básico e operação de câmbio manual para compra ou venda em moeda estrangeira relacionada a viagens internacionais. Todos esses serviços são considerados prioritários. Para fixar, os serviços prioritários são aqueles serviços padronizados pelo banco através da tabela 1º, tabela 1, dessa portaria da resolução 3919. Bacana, pode ser cobrado, serviço padronizado, né? Cai em concurso? Imagina, olha aí, BRB, CEF 2010, carga escriturário. O Conselho Monetário Nacional regulamentou por resolução a cobrança de tarifas pelas instituições financeiras, ok, né? Vedando a cobrança de tarifas pelos serviços considerados prioritários. E aí, professor, vedando a cobrança, né? Vedando, ou seja, proibindo a cobrança de tarifas, né? Primeiro, os serviços prioritários podem ser cobrados. O que não pode ser cobrado são os serviços chamados essenciais. Logo, aluno da LAC não erra um negócio desse, porque aqui você estuda na fonte, né? Isso aqui está errada essa questão. Bacana? Ok, vem comigo aqui, continuando, né? Vamos lá. Gente, tem que saber. Isso aqui vai despencar nos concursos, cara. Pode ter certeza disso, né? Agora nós vamos falar dos serviços especiais, né? Nós falamos dos serviços essenciais, prioritários, agora são os essenciais, né? Vem comigo aqui. Desculpa, especiais, né? Admite-se cobrança de tarifa pela prestação de serviços especiais a pessoas naturais, assim considerados aqueles cuja legislação e regulamentação específica define as tarifas e as condições em que aplicáveis, a exemplo de serviços referentes ao crédito rural. Olha aí, vamos lá, serviço especial, crédito rural. Segundo serviço, sistema financeiro de habitação. Terceiro serviço, fundo de garantia por tempo de serviço. Outro, fundo do PIS/PASEP, penhor civil previsto no decreto tal, contas especiais que trata da resolução tal, ok? Contas de registro de controle disciplinados pela resolução tal, olha aí, bem como as operações de microcrédito que trata a resolução tal. Somente esses são considerados os serviços especiais, tem que saber. O último serviço é o serviço diferenciado. Artigo 5º. Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação, tá, de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente e ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a, ou seja, os serviços diferenciados, por exemplo, aqui, ó, aluguel de cofre, né? Então, aluguel de abono de assinatura, aluguel, adiantamento de contratos, administração de fundos de investimento, aval, leilões agrícolas, ou seja, nós temos 20 serviços, tá? 20 serviços que são considerados diferenciados, né? E vocês aí vão ter que saber quais são esses 20 serviços. Eu não vou fazer a leitura deles, você vai ter que pegar a resolução e fazer a leitura. Se eu der, orientação pedagógica do professor, cara, você tem que saber esses serviços aí, tá? São diferenciados, bacana. Professor, os 4 serviços já acabou, né? Mas acabou a aula? Não.
tem outro dispositivo muito importante, né? Na intenção de proteger nós, clientes aí dos banqueiros, né? Na intenção de proteger nós, clientes, tá? A resolução 3919 trouxe também pacotes de serviço, né? Então, vamos lá, é obrigatória a oferta de pacote padronizado, né? Então tem um pacote básico que todas as instituições financeiras vão ter que fazer. E o conteúdo desses pacotes é o mesmo para todos, só vai diferenciar o valor. É obrigatória a oferta de pacote padronizado. Esse pacote padronizado é apenas para os serviços prioritários, para pessoas naturais, na forma definida na tabela 2, anexa a esta resolução. Vamos lá. O formato aí do pacote padronizado de serviços prioritários, tabela 2, é esse aqui, né? Então, toda instituição financeira vai ter que publicar aqui, ó, convicção de cadastro para início de relacionamento, saque, extrato mensal, extrato período, transferência de contas da própria instituição. Olha aí, né? Então, isso aqui é obrigatório, vai ter o valor aqui, ó, um valor aqui, entendeu? Por esse pacote. E, claro, vai ter o valor individual. Então, nesse pacote aqui, básico, né? 4 por mês, ó, 4 transferências por mês, 2 extratos por mês, 4 extratos mensal e 8 saques por mês, né? É o pacote padronizado. E não pode se cobrar cadastro de início de relacionamento. Ó. Início, né? Mas renovação, ele pode cobrar aqui depois disso aí. Então, isso aqui é um pacote padronizado, né? Bacana, meus amigos. E aí, terminamos uma grande aula como essa aí. Tá? Uma aula aí, cara, que com certeza, aula muito importante isso aqui. E você pode procurar aí, cara, em qualquer outros cursinhos aí, pela internet, presencial, apostila. Ninguém explica isso aqui, porque isso aqui, cara, é só quem está muito tempo na área, quem realmente preocupa com o aluno consegue chegar nesse nível de conteúdo. Vem comigo. Podes ganhar a paz ou comprá-la. Ganhá-la-ás, né? Resistindo ao mal. Comprá-la-ás, aceitando o compromisso com o mal, né? Então, se resistir, você ganha, né? Olha aí, né? Resistir ao mal, cara. Temos que resistir ao mal todos os dias, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, fui. Clique lá.